Muito boa tarde, obrigado pela presença de todos. Uma satisfação enorme para nós da B3 receber todos vocês aqui na nossa arena, né? na nossa arena B3. Tenho aqui convidados ilustres. Estou super feliz com a presença de vocês, pela representatividade, né? Temos aqui o Gílio Gomes, que é o vice-presidente de serviços financeiros da Microsoft no Brasil. O Godoy, que é vice-presidente da OCI e da Oracle Cloud aqui no Brasil também. E estou super feliz pelo seguinte: eu sou Rodrigo Nardoni, vice-presidente de tecnologia da B3, e é a primeira vez que eu estou com esses senhores aqui, só que na condição de entrevistador. Olha que legal. A responsabilidade pelas respostas está com eles. Óbvio que a gente vai se ajudar. Mas a entrega continua sendo tua, não se anima não. A entrega continua sendo minha. E é uma satisfação enorme ter dois expoentes aqui com a gente, né? Para a gente poder falar de tecnologia, para a gente poder falar de nuvem. Eu acho que nós estamos num evento de tecnologia. Eu agora há pouco estava participando de uma entrevista com um repórter do SBT e ele me fez a seguinte pergunta: falou, como é que, né, o que significa você estar num evento discutindo o futuro, né, num evento que olha para frente? Eu falei, pô, é super legal, só que o evento não olha para frente, o evento olha para o hoje, né? Todas as tecnologias, tudo que a gente está vivendo, a intensidade de toda a tecnologia é hoje, né? É óbvio que vai nos ajudar no amanhã, mas a gente está respirando, a gente está transpirando tecnologia. Então é muito legal fazer parte disso. Esse é o nosso objetivo aqui com essa nossa participação, é ter a possibilidade, a condição de mostrar para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o que é a B3, né, o quanto que tecnologia é importante para nós. Nós somos uma empresa que entregamos e oferecemos todos os nossos serviços para o mercado financeiro, para os mercados de capitais, para o mercado de financiamento de automóveis e imobiliário, com as nossas soluções baseadas em tecnologia. E olha que legal, nós criamos a nossa tecnologia, nós desenvolvemos a nossa tecnologia, né? Nós entregamos tecnologia para os nossos clientes e para as pessoas. E isso é muito legal, ter essa condição, né, de ser um criador de tecnologia. E quando a gente olha para todo esse contexto de a intensidade da tecnologia nos negócios e nos serviços da B3, fatalmente, a gente tem que falar de modernização. A gente tem que falar de uma atualização constante das nossas soluções, né? E como isso fala com o nosso mercado, como a B3 está preparada para enfrentar mudanças de mercado, mudanças bruscas de volumes de negociação. Eu acho que dados interessantes, né? Um negócio para acontecer quando alguém entra num home broker, quando alguém entra numa aplicação da sua corretora, e eu vou falar mais sobre isso no podcast na quinta-feira, mas quando você fala, puxa, eu quero comprar aqui uma ação da Petrobras e manda uma ordem para o seu corretor, entre a ordem sair do seu corretor, passar dentro dos sistemas da bolsa e voltar com um ok, leva menos de 1 milissegundo. É aproximadamente 1 milissegundo. E a nossa meta é fechar esse ano com esse tempo em 500 microsegundos. Acho que isso mostra um pouquinho de quanto que a tecnologia é importante, de quanto de tecnologia avançada a gente usa dentro da companhia. E quando a gente olha para frente, olha para o futuro, a gente olha para a nuvem, né? Então nós temos uma convicção de que a nuvem é o futuro, né? Eu costumo comparar a nuvem hoje com o dilema que muitos CIOs, muitas empresas viviam no passado, quando olhavam para mainframe e baixa plataforma, né? Será que o mainframe vai sobreviver? Será que a baixa plataforma é o futuro? E é no futuro, é natural, e a gente já reconheceu isso. Quando você reconhece isso, você entende que você tem que investir e mudar as suas aplicações, mudar a forma de pensar, treinar as pessoas e evoluir para que você possa ter capacidade de desenvolver seus produtos e serviços usando a melhor da tecnologia. E é por isso que a gente fez há um ano atrás, né? Acho que, aliás, dia 10 de maio agora, vai fazer um ano, nós firmamos uma parceria, está caindo aqui, com o Microsoft, com o Oracle. Para quê? Para que a gente possa conduzir e ter a nossa jornada da melhor forma, com pessoas que entendem, com empresas que são expoentes nesse mercado, tá? Eu ouvi uma pergunta que foi feita para o Milton também hoje pela manhã, disse que, poxa, às vezes trabalhar em incumbentes, né, não é sexy. E, poxa, eu olhando e tendo a proximidade com a Microsoft, com o Oracle e com outras empresas grandes também, consigo reconhecer o quanto de modernização e de novidade e de inovação essas empresas proporcionam e trazem, né? Então hoje, se eu fosse um profissional,
começando a minha carreira, eu também gostaria de trabalhar nessas empresas que são celeiros de desenvolvimento de tecnologia. Enfim, e a gente viu, né, aqui as mãos, estabelecemos uma parceria para que essas empresas possam nos ajudar a caminhar no sentido da nuvem, em direção à nuvem, da melhor forma, co-investindo com a gente, desenvolvendo tecnologia, treinando pessoas, para que a gente tenha, assim, as melhores plataformas e as melhores soluções nesses próximos 10 anos. É isso que a gente entendeu, ser uma estratégia melhor do que você ir com projetos ad hoc. Essa é a nossa estratégia. O que foi corroborada por alguns players globais, né? Quando nós estávamos ali em novembro do ano passado, né, que a gente estava quase para anunciar nossa parceria, veio o anúncio do CME Group com o Google, né? Na mesma direção, uma parceria de longo prazo, com investimento. Logo na sequência veio o Nasdaq com a AWS. E a gente não se conversou, né? Eu não tinha conversado com, né? Nós não tínhamos conversado com o CME, tampouco com o Nasdaq, mas os movimentos coincidiram, né? Então mostra que existe uma tendência global. E acho que a mais recente foi o anúncio da Microsoft com a Bolsa de Londres, que é o LSE, o investimento importante que vocês fizeram lá também. Enfim, então a gente vai falar mais sobre isso, esse é o, né, o objetivo dessa nossa discussão aqui. E eu vou começar falando sobre nuvem e mercado de capitais, mercado financeiro, né? Então eu queria ouvir tanto do Júlio quanto do Godoy, qual é a visão de vocês da importância, né, de nuvem para esses mercados e, obviamente, para a B3 também. Então, Júlio, eu queria começar contigo aqui. De novo, muito obrigado aos dois pela presença. O Nardoni estava revisando as perguntas com a gente antes da gente entrar aqui. Eu estava pensando nas perguntas e ainda estou pensando, tá? Primeiro, agradecer ao Nardoni pelo convite, agradecer vocês por estarem aqui. É um prazer estar aqui primeiro no evento, com tanta tecnologia, mas segundo, ter vocês aqui para a gente bater um papo. Eu acabo aprendendo desses eventos até mais do que vocês aprendem comigo. Como é que a gente vê na Microsoft essa conversa de mercado de capitais? A gente na Microsoft divide os serviços financeiros em 3 pedaços, né? Banking, toda a parte de seguradoras e a parte de mercado de capitais. Em mercado de capitais a gente vê como crítico para a infraestrutura do mercado financeiro global, né? Por quê? A gente brinca com o Nardoni, né? Se o Nardoni para o Brasil. Se um banco para, se o Banco do Brasil para, tem o Bradesco, tem o Itaú, etc. Então, mercado de capitais é um negócio crítico para o crescimento do país e, mais que isso, para a infraestrutura dos serviços financeiros no Brasil. Como é que a gente está olhando o futuro de mercado de capitais? A gente vai falar de futuro depois. Mas como é que a gente está olhando mercado de capitais? A nuvem proporcionou a maior parte das empresas de mercado de capitais e dá uma coisa que a gente vai começar daqui a pouco, que é dados. Quer dizer, hoje a velocidade de processamento que a gente consegue oferecer, o Nardoni, quando tinha que montar lá os capacities dele, tinha que montar pelo PIB, né? Porque ele estimava quanto é que ia crescer o número de transações no Brasil. No mercado de capitais subpenetrado, que é o Brasil, né, quando a gente compara com mercados emergentes, com mercados mais desenvolvidos, com os Estados Unidos, etc., a gente está muito atrás. Então, fazer esse exercício de descobrir quanto é que vai ser o número de transações e, segundo, descobrir quanto tempo eu tenho para processar esse negócio, era um exercício de futurologia que o pessoal da B3 fazia e acertava, mas tem uma consequência disso, que é ter um capacity muito maior para necessário. Então, a primeira coisa é isso. Então, a nuvem permitiu a empresas de mercado de capitais no mundo inteiro, mas principalmente mercados emergentes, conseguir acertar mais um pouco quanto vai ser o capacity necessário para eu conseguir responder ao cliente da melhor maneira possível. A segunda coisa tem a ver com a experiência do cliente, né? A gente vai falar de portal do investidor e como é que isso impacta, mas fica muito mais fácil montar uma experiência do cliente coordenada e integrada quando você tem nuvem. Você sobe o sistema, você pode ter 5, 6 áreas da empresa trabalhando, isso facilita muito a vida. E a terceira, né, que a gente também vai falar daqui a pouco, é dados. Quer dizer, eu começo a enxergar e consigo criar produtos de dados, seja para B2B, seja para B2B2C, que eu não conseguia antes. Por quê? Porque eu consigo processar, né? Às vezes, a gente bem que lá na Microsoft estamos há 0 dias sem falar de ChatGPT e continuamos há 0 dias sem falar de ChatGPT. Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue agora treinar modelos de maneira muito mais rápida, com um investimento muito menor do que a gente conseguia antes. Isso vale para a gente, Microsoft, mas vale para a P3 para oferecer produtos de dados lá na frente. Né? Deixa eu falar meia hora aqui. Acho que você já ganhou todas as perguntas que... Isso é o primeiro. Legal. Primeiro, Nardoni, obrigado pelo convite aqui em nome da Oracle. Fiquei muito contente de poder estar contribuindo um pouquinho aqui na palestra, mas falando de nuvem para o mercado já atual, né, para o presente que a gente vive, eu acho que a nuvem já contribuiu muito. Então a gente vê hoje empresas que já nasceram 100% em nuvem. E talvez elas não nasceriam se a gente não tivesse a tecnologia tão democrática. Eu acho que isso ajuda muito
o mercado das empresas, ou seja, a gente tem uma concorrência maior também, o que ajuda a estimular o dia a dia. E a própria questão da nuvem, de você poder contratar pelo que você precisa e não pelo que como o Júlio bem comentou, faz com que a nuvem seja temporal. Ou seja, a gente consegue contratar uma tecnologia pelo que a gente busca e ela não se perde ao tempo. Então, a gente hoje vai ter faz um investimento upfront, fazer um investimento upfront, que hoje a gente vai fazer já para os próximos anos. Então, eu acho que a nuvem, além de ajudar muito nessa questão de diminuir as barreiras de entrada, ela está fazendo com que a gente possa tomar decisões de mais longo prazo. Ou seja, as coisas podem mudar, a nuvem vai mudar, a tecnologia está mudando e as empresas vão se adequando a isso. Legal. Eu acho que aqui também tem um aspecto importante quando a gente tomou a nossa decisão de ter empresas de porte do nosso lado nessa jornada, fala também com a mudança de papel dessas empresas dentro do nosso mercado, o mercado financeiro de capitais, como o Júlio citou, né? Nós somos uma infraestrutura de mercado financeiro, nós estamos no centro do mercado financeiro. Se a bolsa para hoje, eu afeto todo um ecossistema. Então, qual é a importância, né, se eu estou migrando minhas soluções para a nuvem, qual é a importância de ter uma empresa que seja robusta ou empresas que tenham robustez para poder oferecer o serviço com disponibilidade e exigência que o nível de mercado financeiro existe. Acho que esse é um outro aspecto importante que nos aproximou aqui na nossa jornada. Né? Talvez complementando o que o Naruto está falando, para vocês terem uma ideia, cada workload crítico que a gente vai migrar da B3 para a nuvem, ela precisa ser aprovada pelo Banco Central. Tamanha a importância da instituição para o sistema financeiro brasileiro. Isso só acontece com a B3 e mais 2 instituições no Brasil, né? Então, de novo, mostrando a importância de fazer isso num processo muito bem trabalhado, numa estratégia de migração que a B3 fez muito bem. Né? Legal. Agora vamos olhar um pouquinho mais para o investidor final. Né? Apesar da B3 ser uma empresa B2B, nós temos um conjunto de ações, né, que miram o B2C. Na verdade, o B2B2C, né? Como me aproximar da pessoa física, valorizando o papel das corretoras, dos brokers, dos intermediários, que levam o produto final, desenvolve o mercado no final do dia. Né? Então, nós temos muitos serviços de educação, área logada do investidor, onde as pessoas podem, e aliás eu convido vocês a entrarem, a entenderem e conseguirem ver todo o seu portfólio de investimentos. É um serviço que a gente presta para os investidores finais. Né? Então, qual que é a visão de vocês da importância da nuvem, da importância dessa tecnologia, né? Como é que ela afeta positivamente o investidor final ali no fim do dia? Posso começar aqui? Eu acho que ela já afetou, tá, Ardoni? Então, acho que você colocou bem. A gente hoje já tem chatbot fazendo atendimento de cliente, isso ajuda muito. A gente tem solução de inteligência artificial embarcada nesses atendimentos. Ou seja, é muito mais fácil fazer uma sugestão de como investir, adequado ao perfil do próprio investidor. Então, acho que a gente tem já tem uma adesão muito, muito forte de tecnologia para o consumidor na ponta. Não sei, Júlio, se você complementar. Não, para mim, falar um jargão aqui, a experiência do cliente, né? E aqui a gente tem 2 jogos que a B3 joga. Ela tem um jogo que é o jogo dos corretores, brokers, etc., o B2B, e ela tem o jogo do B2C, que é um jogo nosso, né? Eu acho que a nuvem permitiu uma melhor integração dessas etapas da experiência do cliente, né? Se a gente voltar atrás, pessoal que não tem cabelo que nem eu, né? Voltar atrás 30 anos, era um processo monolítico. E vocês investiam se quisessem investir. Botavam o processo na rua e seja o que Deus quiser. Hoje você vê um jogo de personalização que a nuvem permitiu, muito maior, seja por segmento, seja por geografia, seja por tipo de ativo, etc, etc. Então, acho que, do ponto de vista de consumidor, a nuvem te permitiu fazer essa experiência de maneira muito mais personalizada. E do ponto de vista do B2B, eu acho que a nuvem permite a integração muito melhor com todos esses players que estão por aí. Então, é muito mais fácil integrar quando você tem a capacidade de não ter um cara só mexendo no sistema, no aplicativo, mas quando você consegue mexer junto e fazer essas conexões via API, ou seja, o que você escolher para fazer. Então, para mim, a nuvem, do ponto de vista de investidor, seja B2B ou B2C, trouxe essa capacidade de integrar a experiência do cliente. Eu acho que a gente ainda está a anos-luz, mas tem espaço
já melhorou muito e tem espaço para melhorar mais ainda. Perfeito. Eu acho que tem dois aspectos. O da democratização, como foi dito aqui, como fica mais fácil levar serviços a todas as instâncias, né? Desde o investidor final até mesmo para proporcionar, possibilitar a criação de novos produtos, novos serviços através do... Eu vou mudar o nosso protocolo aqui, a gente vai começar a falar de conectividade, né? Legal. Ele tá dando troco na gente, porque a gente faz isso com ele quando ele é o entrevistado. Então, como que a nuvem, ela conecta, né, mais facilmente o ecossistema? Ainda essa semana, na verdade na semana passada, eu tive a oportunidade de participar de um evento com o Godoy, o time da Oracle. Eu devia ter trazido o slide aqui. E é um slide muito interessante, porque ela tem 4 imagens, né? Ele tem a bolsa, um pregão de negociação no começo do século, se resumia a um pitch com alguns senhores de chapéu branco, né, em volta desse pitch. Qual o significado disso, né? O mercado acontecia ali, os clientes estavam ali, ponto. Tudo dentro de uma única sala, né? E com poucas pessoas a ponto delas conseguirem se entender só com a voz. A segunda imagem, ela continuava acontecendo, tudo continuava acontecendo dentro de uma sala. Só que a tecnologia já começava a ajudar a ter uma volumetria maior. Já aparecia a figura das pessoas escrevendo os preços dos ativos na lousa. O que isso significa? Que eu poderia ter mais ativos, né? E a tecnologia ali de voz permitia que algumas outras rodas surgissem e ao mesmo tempo terem negociações diferentes. Porém, o mercado ainda acontecendo dentro de um único lugar, de uma única sala. A terceira imagem foi a imagem do último pregão que aconteceu na BMF em 2009. Talvez aqui muitos de vocês se lembram daquela figura das pessoas de jaleco vermelho e amarelo, com um telefoninho. O que isso significa? O mercado estava acontecendo ali, mas ele não estava mais confinado dentro de uma sala. A tecnologia já proporcionou que aquelas pessoas elas não tomavam decisão, elas seguiam ordens, diferente da primeira figura. Quem decidia era o cara que estava ali, né? Então a tecnologia proporcionou o seguinte: alguém de dentro de uma sala, em qualquer lugar do Brasil, eventualmente, poderia mandar uma ordem e alguém ali dentro com o telefonia recebia essa ordem e executava, né? E a última figura é a atual, onde o mercado não está dentro da sala e os clientes não estão dentro da sala. O que está dentro da sala somos nós, de operação, os nossos servidores, o time do Ricardo, né, olhando e monitorando ali, garantindo que tudo está funcionando plenamente. E os nossos clientes hoje estão sentados em qualquer lugar do mundo, desde um algoritmo que está dentro da nossa sala, ali dentro da B3, próximo ao nosso sistema de negociação, que nós chamamos de HFT, que é um sistema de negociação de alta frequência, que nós temos ali no nosso colocation, e até, por exemplo, um cliente ou trader sentados em Mumbai, em Delhi, em Londres, enfim, em Xangai, em Nova York, Chicago, negociando ao vivo. Então, isso, acho que a nuvem aqui proporciona essa conectividade, né? Eu fico imaginando, eu estou dando a resposta para vocês, mas eu fico imaginando quão difícil era você conectar empresas, sendo que cada um tem seu data center, cada um tem seu protocolo. Quão mais fácil vai ser se todo mundo estiver na nuvem, né? Hoje existe um mapa de conectividade global que pressupõe uma série de cabos passando, né, submarinos e tudo mais. Eu óbvio que isso ainda vai acontecer, mas talvez os centros de presenças regionais vão facilitar de tal forma essa conectividade que as possibilidades de criação e geração de novos negócios passa a ser ainda maior, né? Depois de todo esse preâmbulo aqui, eu deixo vocês falarem de conectividade e o que a nuvem significa para conectividade. Eu tava aqui lembrando, Nardoni não sabe dessa, mas eu fiz curso de trader na Bolsa aqui no Rio, sou carioca, faz mais ou menos 30 anos, tá? Você torce pro Botafogo também? Nosso Botafogo. Não é pro Flamengo, não. Mas, desculpem os flamenguistas aqui presentes. Mas era outro mundo, gente. A gente olhava a posição no jornal. E a gente tinha que escrever na lousa, o computador estava começando, escrevia no computador a posição, tinha tempo para fechar e para fazer as ordens. Hoje é quase que instantâneo, né? Então o mundo mudou. E o pedaço da nuvem permitiu isso. Aí vocês vão perguntar assim, não, mas peraí, Nardoni trabalha com 2 nuvens? Eu às vezes sou competidor do Guilherme, acabamos de competir para um workload do Nardoni, e às vezes a gente se alia para trabalhar junto, a gente tem uma parceria. Então o mundo, o ecossistema se tornou muito mais amigável. Não, a gente compete quando tem que competir, a gente trabalha junto quando a gente trabalha junto. É um mercado pequeno, então tem gente que trabalhou aqui que trabalha lá. E além disso, a gente começou a expandir para as startups, né? Tema do evento aqui. A gente vê a participação de startups muito maior.
tanto a gente como a Oracle, a gente patrocina várias startups que vão ajudar. Algumas ligadas ao mercado de capital, pensando em como criar relatórios para o investidor, como criar relatórios, gente pensando em como criar conteúdo para investidor independente. Então tem um ecossistema que só aconteceu de maneira eficiente que a nuvem permitia a todo mundo se conectar. Isso aí. Bom, vocês já deram boa parte da resposta, né? Mas... Por isso que eu pulei primeiro. Né? Exato. Mas o fato da gente... As nuvens hoje já são todas conectadas, né? Acho que isso é legal. Então o fato de você estar lá já faz com que você esteja, de certa forma, conectado com todo mundo que está na... Desculpa. Então, já que a gente roubou a sua resposta, depois emenda e fala de dados. Qual a importância que você vê para os produtos de dados, a evolução de dados na nuvem? Acho que esse é um tema interessante também. A gente até estava conversando um pouquinho disso antes, né? Acho que dados a gente só consegue trabalhar dados através de pessoas. Então, primeiro, eu gosto de dividir dados em duas coisas. Primeiro, pessoas e depois tecnologia. Porque não adianta ter muita tecnologia se você não souber o que você está buscando resolver, qual o problema você quer resolver, né? O legal que eu acho da nuvem é que a gente antigamente não tinha tecnologia, não era disponível para as pessoas para que elas pudessem fazer esse cruzamento de dados massivo, né? Uma computação muito forte. Hoje a gente tem dados em abundância e a gente tem a tecnologia disponível para que as empresas usem ela para fazer o cruzamento, enfim. Então, se a gente tiver pessoas sabendo o que elas estão buscando, qual o problema que elas querem resolver, e o advento da tecnologia, nuvem aqui no caso, suportando tudo isso, a gente consegue trazer muito mais soluções, insights. Além disso, hoje em dia a gente já tem, você até comentou um pouquinho, né, antes, né, Júlio? Inteligência artificial embarcada, gerando insights para as empresas, mas nada disso vai funcionar se a gente não souber o que a gente quer resolver, qual o problema a gente está buscando resolver. Então, para mim, quando a gente fala de dados, eu sempre gosto de olhar por dois âmbitos, né? Primeiro que a gente democratizou a tecnologia, mas o principal são as pessoas buscando e sabendo o que elas querem resolver. Se eu puder inventar, o nome do jogo de dados, a gente assinou uma parceria agora com a LCD, que é London Stock Exchange, mais 4 bilhões, estamos fazendo investimento, inclusive em equity da companhia na Inglaterra, mas o nome do jogo se chama personalização e customização, né? A gente já tem clientes que chegam ao ponto de falar assim, esta mulher que tem 2 filhos, divorciada, é advogada e mora na região XPTO, esta mulher, ela compra o seguinte tipo de ativo, historicamente, né? Sem perder privacy de ninguém, sem entrar na privacidade de ninguém, mas a gente criou um grupo de controle e a gente consegue fazer isso. Isso a gente só conseguiu fazer com o cloud, porque o volume de dados que você tem que processar é tão grande, tão cavalar, que você precisa rodar isso em máquinas muito grandes e só consegue fazer isso com o cloud. Então, o jeito que eu vejo o jogo de dados é de duas maneiras. Uma, customização e personalização para os clientes, tanto finais como home brokers. E a segunda parte é o que eu consigo agregar de informação para ajudar o investidor a tomar uma decisão melhor. Seja através de conteúdo mais personalizado, seja através de ofertas de valor mais personalizadas, ou seja através de educação, né? Tem um pedaço de educação muito grande, principalmente num país como o Brasil, que tem um mercado de capitais ainda muito subdesenvolvido, né? A gente fala, a brincadeira que a gente faz lá fora é que o Brasil é o país do futuro em mercado de capitais. Temos um mercado com grande espaço para crescer e desenvolvimento. A gente brinca lá que o Brasil é o país do futuro e o mercado de capitais do Brasil é o mercado de capitais do futuro, porque o negócio demora para andar. Mas quando a gente olha isso, a gente vai provavelmente no Brasil ver um negócio que é leapfrog, né? A gente vai pular etapas que o mercado desenvolvido não tiveram. Por quê? Cloud é a capacidade de processar esse negócio. Vou corroborar com você sobre potencial de crescimento, né? É óbvio que vou falar de um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas recentemente a gente conversou com as bolsas da Índia, né? Enquanto a gente aqui tem 5 milhões de investidores, pessoa física, lá eles têm mais de 100 milhões de pessoas no mercado de ações. Enquanto aqui o nosso pico de processamento, a quantidade de negócios de derivativos e equities no único dia foi de 17,9, né, 18 milhões. Lá eles processam 110 milhões de negócios a dia, 10 vezes mais, né? Então isso mostra que a gente tem, aqui óbvio, né, de novo, respeitando a quantidade de pessoas e da população de cada um dos países, mas o percentual nosso ainda é muito baixo, né? E a gente está trabalhando e bastante animado para que a gente consiga aumentar cada vez mais isso. E é óbvio, né, quando você trabalha com hoje é óbvio, né? Eu digo é óbvio porque a gente já se deparou com essa problemática e encontramos uma solução. Quando você trabalha com dados e vê o crescimento crescente
a volumetria que ela em alguns momentos ela é exponencial. Como é que você faz isso no Praxis, né? Como é que você prevê, faz esse trabalho de futurologia para garantir quanto de capacidade de processamento e armazenamento eu tenho que ter? Quando eu estou em nuvem, eu promovo o right size, né? Eu só cresço se, né? Eu só vou crescer despesa se eu crescer de fato o processamento. E é isso que a gente persegue e a nuvem acaba nos dando toda essa flexibilidade. Aí, dando um exemplo aqui do que o Nardo está falando, ele tem clientes que são obrigados a manter instalações do lado do data center dele. Então, a própria escalabilidade desse tipo de estrutura é difícil, né? Agora, se está tudo na nuvem, fica muito mais fácil escalar isso e ter capacidade de processamento, né? Tem uma coisa chamada latência, que é o tempo que demora para processar. Lembra aqueles 300 milissegundos que o dia vai chegar? Tinha. Não, mas tem 200, né? Falei que vai dar um delícia. 500 micro. Já tem gente fazendo 300, ele vai chegar em 300, ele é modesto. Isso fica muito mais fácil com nuvem e não precisa estar todo mundo ali ao redor, o redente vai estar pulando ali na cadeira. Vamos lá. Legal. Pergunta de $1 milhão. Futuro, né? Como é que vocês, aí eu vi a resposta de cada um de vocês, como é que vocês enxergam o desenvolvimento da nuvem? Acho que não só no mercado de capitais, né? Talvez no mercado financeiro, mas de uma maneira mais ampla. Como é que vocês enxergam que a gente vai evoluir, que essa tecnologia vai evoluir, enfim? Legal. Dessa vez eu começo para você roubar minha resposta. Nardoni, acho que um pouco do que a gente enxerga, do que eu enxergo aqui como Oracle, pelo menos vem da pergunta anterior, da questão da conectividade. Hoje o fato da gente ter as nuvens todas se falando, o leque de opções para os clientes são enormes. Então, a gente tem agora tecnologias aí de inteligência artificial vindo. A gente não sabe até onde elas vão evoluir, né? A gente já vê hoje inteligência artificial desenvolvendo sistemas ou tarefas dos sistemas, mas até onde a gente vai conseguir encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento. Então, é legal se a gente estivesse aqui hoje falando a mesma coisa há 10 anos atrás, seria difícil também de pensar onde a gente está. Então, hoje, conectividade 5G chegando, muita computação. Então, é uma pergunta difícil, mas eu acho que o que vem pela frente é muito grande, né? São muitos gigantes desenvolvendo, até para... É difícil de falar até onde a gente vai conseguir, até onde a gente vai levar, mas Legal. Eu acho que tem muita coisa grande por vir. Eu acho que o nome do jogo é inteligência artificial, né? Hoje, por coincidência, eu estava no avião, estava lendo Wall Street Journal no avião, quando estava vindo para cá, né? E tá o CIO da Goldman Sachs, que é um cara ex da AWS, era o cara de tecnologia da AWS. É um cara que entende do assunto, né? Muito mais do que eu e o Nardoni e o Guilherme juntos, provavelmente. E a conversa dele a inteligência artificial está se desenvolvendo tão rápido, no último ano principalmente, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E aí tem 3 coisas que provavelmente vão ditar esse desenvolvimento, né? Uma é talento. Então, o pessoal mais jovem aqui, se eu fosse vocês, começava a estudar isso de maneira mais forte. O pessoal mais antigo, a gente tem que se manter atualizado. Pode falar isso ou não? É politicamente incorreto. Não, pode. Então, a primeira é isso. A segunda é risco. Ninguém entende ainda como é que esse mundo de inteligência artificial, mais privacidade, mais dados, como é que essa coisa vai se combinar. Então, segundo, risco. E aí no mercado de capitais isso é mais crítico ainda, né? Como é que o Nardoni investe, como é que eu invisto, como é que o Guilherme investe, a gente investe diferente, como é que eu crio clusters de investidores, como é que eu vendo isso como produto. Então, a parte de risco, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso alocar os dados. Essa é a segunda coisa. E a terceira, a capacidade de processamento. Treinar modelos, apesar de já existir modelos treinados, treinar modelos cada vez exige mais capacidade de processamento, que tem um custo. E tem um efeito no modelo operacional que cada uma das bolsas do mundo usa. Então, quando eu olho para frente, eu acho que é inteligência artificial, mas eu acho que não tem ninguém que respondeu essa pergunta. Todo mundo aqui já tem brincado com o ChatGPT, aí eu agradeço. Mas mesmo a gente dentro da Microsoft, a gente olha para frente, a gente tem um roadmap de produtos, a gente não sabe qual é o limite. A gente não sabe como é que onde é que a gente vai chegar daqui a 5 anos. Então, para mim, esse é o nome do jogo. Como é que esse jogo vai se desenvolver? Ponto de interrogação, né? Isso é interessante, né? Porque o fato de saber fazer as perguntas, né? Você não sabe exatamente onde vai chegar, como ela está treinada, mas a gente vem dentro da B3 olhando para ChatGPT e explorando um pouco como podemos usar essa ferramenta para poder levar a educação até o investidor final. Não é responder
qual ação eu devo comprar hoje ou não, né? Aliás, eu achei muito interessante. Eu sentei hoje lá na palestra, tinha uma pessoa do meu lado, olhou e falou: "Nossa, trabalha na B3?" Falou: "Pô, é bom comprar a ação da B3?" Puxa, não sei. Eu ia recomendar a Posso dar Microsoft, mas não pode. Eu não posso dar esse, né? Porque eu falo, pô, se eu falo pra você comprar e cai, eu tenho um problema. Se eu falo não compre, ela sobe, eu vou ter um problema. Então, quer dizer, ele tem que como usar essa ferramenta para poder dar orientações, orientar as pessoas a como investir. A decisão continua sendo das pessoas, né? Mas como dar orientações mais precisas, ou orientações mais completas e objetivas ao mesmo tempo, né? Aliás, no nosso próprio case lá, eu coloquei se eu deveria comprar ações da Petrobras ou da Vale ou da B3, ele fala que ele não pode dar indicações de investimento. Mas tem uma Tá bem treinado. muito grande, né? E como trazer educação de uma maneira mais ampla, enfim, e eu acho que uma miríade de novas oportunidades que esse tipo de tecnologia, aliado à capacidade de processamento, vai trazer de novidades para todos os mercados. E eu acho que, principalmente o pessoal aqui mais novo, que é coder, que está lá no dia a dia, tem muita gente preocupada, pô, vou ter emprego, não vou ter emprego? Essa é uma pergunta que sai toda hora que a gente fala desse negócio em tudo quanto é lugar. Na verdade, é o contrário, vocês vão ter mais tempo para fazer codes de qualidade. Mas tem que saber fazer as perguntas. Tem que fazer as perguntas. Saber fazer Então, as perguntas. a gente hoje olha variações, né? Quem está testando isso, e os cases pelo mundo inteiro, tem aumento de produtividade de 10 a 30% do pessoal que faz código. 10 a 30% parece, pequeno. Não, é gigantesco isso. Isso é uma noite que vocês vão dormir a mais. Vocês pensarem friamente, o pessoal que fez código que teve virar a noite aqui, como eu, Nathan e alguns aqui, 30% era a diferença de eu dormir ou não dormir uma noite. Então a qualidade de vida das pessoas vai melhorar por ter inteligência artificial. E de novo, só consegue acontecer porque existe uma nuvem que te permite processar o volume de dados que é isso que está falando. Ô, Júlio, quando você colocou um ponto que é interessante, a gente viveu isso dentro da Oracle, né? A gente lançou um serviço com uma automação embutida, que é o Autonomous Database, e os DBAs, que são nossos maiores aliados, sempre foram da Oracle. Eles perguntaram: "E aí, que o nosso emprego, a gente vai perder o emprego?" E no final não foi isso, o emprego mudou. E eu acho que vai mudar mais uma vez, assim como vão mudar várias outras ao longo aí da história. A tecnologia é muito rápida. Acho que essa é a grande verdade. Perfeito. Pessoal, senhores, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, agradeço a atenção. Espero que tenha sido útil aqui para todos vocês. Júlio Godoy, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por você. Valeu. Obrigado, gente.